Boa noite, todo mundo aí. Mais uma live nossa de trazendo informações diferentes. Hoje a gente está com o Tiesco Carnevale, do Mercabá Dimensional. Quem não conhece o Tiesco aí, levanta a mão. Boa noite a todos, tudo bem com todo mundo? Tiesquito, você levantou uma polêmica danada, você e a Carol Capel. Menino, meu WhatsApp bombou de gente querendo saber se eu sabia alguma coisa do cubo de Saturno. Vou falar devagar. Cubo de Saturno, porque o Frank entendeu até outras coisas. O cubo. Ele tá... Então, as pessoas quiserem entender... Você sabe que até eu fiquei na dúvida depois? Por quê? Eu confesso, eu não tenho menor vergonha quando eu não sei do que se trata o assunto, eu confesso. Não importa quem seja, eu não tenho vergonha nenhuma de reconhecer a minha ignorância, né? E eu te confesso que eu nunca tinha ouvido falar disso. Não tinha mesmo. Tá? Dessa ligação toda que tem, se é teoria da conspiração, se não é. E aí, como a gente... como foi falado, e aí eu digo, bom, vou pesquisar, pelo menos para saber o que me embananou muito mais, até porque eu fiquei sabendo que Saturno seria um outro lado negativo da moeda. Então, seria o lado negro da força. Ok, tudo bem. Você vai entrar para explicar isso aí, só para tentar desembaralhar minha cabeça. E, gente, eu já estou chegando falando, que é para que a gente também ganhe tempo aqui para entender. Então, Saturno seria o lado negro da força, que dizem que está associado Saturno a Satanás, até o nome, né? E que... Então, vamos entender até onde tem verdade, até onde tem mentira, como é que é isso, e que, inclusive, ele estaria ligado... E essa parte que eu não entendi, que toda essa coisa, esse lado negro da força viria de Saturno, inclusive... os reptilzinhos que nos hibridizaram, aquilo tudo, que tem alguma coisa de controle lá, que eles seriam os formadores dessa tal Matrix que tem aqui. Tudo isso eu fui lendo e fui entendendo. Só não entendi na parte que chegou, aonde diz que os Elohim vieram de lá, inclusive Saturno é representado por El no nome. Por isso que Israel seria Ísis, que é a deusa da lua, Ra, que é o deus sol, e El, que seria Saturno. Né? E aí embananou minha cabeça toda, porque se os Elohim... Eu não sei se a Meire travou, se eu também travei. Vocês conseguem me responder se travou tudo, gente? Ou se só a Meire? Eu tô ao vivo, Frank? Eu não sei se é só a Meire que está aqui, se eu sou só eu que fiquei na live. Gente, bom, então deixa eu segurar um pouquinho aqui para ver se ela volta. O engraçado é que hoje de manhã eu estava conversando com a Andréia, né, que está até aqui presente também, e aconteceram algumas coisas estranhas, né? Desde cedo estão acontecendo coisas estranhas. E um pouco antes da gente entrar aqui também, a gente até conversou também se realmente a gente deveria entrar ou adiar a live, né? E eu tô achando, então, que esse assunto, de repente, não seria bom ser comentado hoje, pelo que eu estou entendendo. Então, bom, eu estou vendo aqui o pessoal falando, então, aqui do lado, só ficou eu mesmo. Então, só para vocês entenderem, quando eu mandei hoje de manhã uma mensagem para a Andréia, a gente estava conversando sobre algumas coisas, a gente conversou sobre a live também, que de repente a Andréia iria fazer uma participação aqui com a gente, e tinha sido muito estranho que eu mandei um áudio para a Andréia, e o áudio estava totalmente metalizado, tá? E da forma que ele estava metalizado, realmente parecia que não era eu que estava falando, parecia que era outra consciência, e ela conseguiu entender o que eu estava falando, mas não era eu. E eu também mandei um áudio para a Meire agora, era quase 6 e pouco da tarde, e aconteceu a mesma coisa. Ela até perguntou se eu estava bêbado, né, no áudio, porque ele estava bem metalizado e com a minha voz estava bem enrolada.
Então, eu também não tinha entendido o que aconteceu, e eu vou ser bem honesto para vocês, eu hoje estou sentindo assim, a coisa um pouco estranha, né? Estou sentindo um pouquinho a energia um pouco estranha. E aí a gente conversou, né? Agora uns 10, 20 minutos antes, se realmente valeria a pena entrar para fazer a live ou adiar, mas a gente preferiu manter. Deixa eu só ver aqui, gente, que eu acho que eu estou com chat privado. Talento, mas creio que faltou a luz na Meire. Eu acredito que ela deva estar resolvendo lá. Tá voltando ali. Voltou. Faltou luz. Vou segurar, tentar botar na conexão aqui. Voltou, mas agora eu coloquei na conexão do celular. Se pelo menos eu consigo falar com vocês. Como estava na rede, faltou luz, apaga tudo. Deixa eu só acabar então aqui a historinha que eu estava contando, só para você saber, você ficou fora, eu estava contando justamente se a gente deveria fazer ou não, eu estava no ponto se a gente falou, vamos fazer, vamos desmarcar, né? Então eu estava contando aqui para o pessoal esse ponto, e aí aconteceu isso tudo, né? Eu não sei se é por conta do assunto, né, que é um assunto que é polêmico para não ser transmitido, ou eu não sei se é por conta de energias, né, que estão realmente acontecendo agora no planeta, que são energias mais densas. Mas é isso aí, Meroca. Se voltou, vamos passar o que dá para passar aí da melhor possível. A luz a gente sabe que é. Vai. Quer voltar então no que você estava explanando, só para a gente poder entrar mais forte? Estava pedindo informação que eu fui ler que tinha alguma ligação com os Elohims, que seriam os anjos que estavam aqui na Terra. E aí confundi um pouco. Eu digo, mas peraí, tem o lado sombrio, não tem? Como é que é essa história aí? Vai, parte daí. Tá, então, eu acho que eu vou dar um passo atrás, tá? Para as pessoas entenderem como é que surgiu essa questão da Matrix, né? Para as pessoas entenderem também que... eu vou passar algumas questões mais avançadas e eu vou deixar fluir a forma de falar, tá? Eu não vou filtrar nem tentar racionalizar. Eu só vou trazer o que está vindo na minha cabeça e vou passar para todo mundo. E é a forma que eu vejo essa criação dessa Matrix. Então, primeiramente, eu gostaria de falar para vocês que não existe a Matrix só dimensionalmente onde a gente está. Tá? Existem Matrix dentro de Matrix. Então, não necessariamente a gente saindo dessa Matrix não significa que a gente não está dentro de uma outra Matrix. Tá? E essas Matrix elas vão se elevando até onde a gente pode encontrar esse arquiteto, ou a fonte primordial, ou algum Deus que essas pessoas tentam falar que existe. Então, quando houve esse primeiro pensamento dessa fonte, tá? Esse pensamento, na verdade, que foi a forma mental dela se expressar, dentro desse primeiro pensamento, onde começou a fractalização dessa fonte, ali por ego, tá? Ou por outras questões também, onde já existia a dualidade, um Elohim, tá? Dentro desses três, que são um dos três primeiros que foram fractalizados, ele se sentiu Deus. Tá? Ele achou-se maior do que a fonte. E ele achou que dali para baixo não precisaria de mais ninguém, não precisaria mais as informações retornadas para essa fonte, porque ele poderia controlar tudo dali para baixo, ele tinha conhecimento, ele tinha tecnologia, ele tinha tudo. Então, esse arquiteto, essa fonte, ele fez esse pensamento onde todos nós estamos aqui agora, tá? E deixando claro para vocês, se somos um fractal da fonte, somos a fonte, com as mesmas informações, só que de repente não lembrando disso tudo. Mas quando houve essa primeira briga por ego, dali para baixo, tecnologicamente, começou-se a haver holografia. E essas holografias foram vindo para baixo, tá? Dimensionalmente. Então eu estou falando a nível de supramônada, a nível de mônada, a nível de eu sou, a nível de alma e a nível de fractal de alma, onde a gente está aqui agora. Tá? Então essa holografia toda foi descendo ali de baixo. Existe uma questão também que é interessante a gente pontuar, até para a gente depois entrar nessa questão do cubo, que é o seguinte, existem outras informações também que se referem a esse universo que a gente está olhando aqui para fora, como se fosse um universo totalmente holográfico, aonde existiu, sim, aquela questão da esfera primordial, ou do ovo cósmico, aquela coisa toda, onde foi a primeira criação e aonde esse pensamento que eu estou falando onde a gente está, que seria uma tecnologia, onde a gente está aqui agora, tá? Então, esse ovo ele foi perdido, ele foi escondido justamente para também que outros seres não pegassem ele, já tivessem, vamos dizer assim, o código inicial dessa Matrix que eu estou falando para vocês. E conforme isso foi se densificando, Meire, se eu estiver também falando umas coisas assim bem elevadas, mas eu preciso pontuar isso para as pessoas
entender, porque tem uma hora da gente falar também, Matrix não é só aqui, então a gente precisa passar essa informação. Sim. Tá? Então, conforme isso foi descendo, foram se fractalizando esses seres, foram se criando Matrix dentro de Matrix, holografias dentro de holografias, até onde a gente está aqui agora. Tá? Então, agora eu vou trazer a gente aqui bem para baixo, onde a gente está nesse momento. O que significa? O que seria essa Matrix que a gente fala, que todo mundo fala? Quem já viu o filme do Neo tem uma noção muito boa do que seria essa Matrix. Mas a Matrix, no que eu entendo, seria justamente essa questão dessa roda de Sansara. Seria a gente viver, e olha só, eu não estou pedindo para ninguém acreditar em mim, tá, gente? Eu estou passando informações que realmente são informações que eu vejo da forma que eu vejo. São teorias da conspiração, tá? Para várias pessoas. Pessoas irão entender, pessoas não irão entender nada do que eu estou falando aqui agora. Irão achar que é uma loucura. Mas eu acho que é uma coisa importante a ser passada. Mas então, essa Matrix onde a gente vive agora seria justamente uma roda de Sansara, onde nossa essência está aqui como fractal de alma experienciando nesse corpo de carbono, deixando bem claro para vocês que esse corpo de carbono é um veículo, como se fosse um carro, onde se acopla uma essência aqui dentro, e não só uma, tá? Às vezes tem acoplada 2, 3 essências, que são aquelas questões de outros seres estarem juntos com a gente também. Mas a gente está vivendo, então, esse dia a dia onde a gente acorda, dorme, trabalha, onde as pessoas se questionam se existe alguma coisa a mais, se questionam quem elas são, o porquê delas estarem aqui. Então, há esse questionamento que eu vejo, e nós, como estudantes do despertar, que estamos aqui nesse momento, como ovelhas negras da família, pessoas que já não entendem, já não querem mais que o personagem que foi colocado em cima da gente quando a gente nasceu, porque se vocês forem analisar, nós somos números, nós temos uma religião que foi colocada na nossa... para a gente seguir, que não foi a gente que escolheu, foi a nossa família que escolheu, e foram escolhendo tudo para a gente. Só que a gente, dentro desse caminho de despertar, estamos conseguindo ver outras coisas e verificando que, na verdade, a gente pode ser algo muito a mais do que somente isso que a gente está vivendo no dia a dia. Tá? Então, o que eu quero passar para vocês é o seguinte: existe sim uma matrix de controle, pelo que eu vejo aqui, onde esses seres nefastos que eu gosto de falar para vocês abusam da gente e se alimentam de forma energética, seja pela euforia ou seja pelo medo. A doação do ectoplasma é que faz a alimentação desses seres. Tá? E a gente precisa entender de onde veio esse sinal dessa matrix, que é uma interferência que houve dentro do arquiteto, né, que projetou, na verdade, uma experiência dentro do pensamento para ele experienciar, e onde a gente teria a liberdade de poder fazer as coisas e escolher aonde a gente quer estar. A gente poderia estar num planeta X, no planeta Y, mas com as nossas consciências. Temos que entender também que é um ponto muito complicado, que as pessoas falam, mas a fonte permitiu isso, então isso não é uma coisa legal? Sim, também é uma coisa legal, que a gente tem que entender que para a fonte está tudo bem. Tá? Se está acontecendo uma matrix aqui e há um consentimento nosso frequencial para estar aqui, a gente é que está pedindo para estar aqui, isso é uma questão que tem que ser muito bem frisada. Como a gente alimenta essa matrix? Sim, nós somos baterias para essa matrix, essa é que é a grande questão. Tá? O nosso ectoplasma, nessa dimensionalidade onde a gente está, para essa matrix que eu estou falando para vocês, até a 6ª dimensão, que seria dentro do orbe planetário, quem retroalimenta, dá energia para a matrix somos nós. Somos nós que somos utilizados para que essa holografia permaneça aqui. Tá? Então, é muito importante que a gente consiga definir essas questões. Agora, para entrar no ponto que você perguntou, do que é isso em Saturno, né? O que é essa figura geométrica, por que essa figura geométrica é tão importante, o que a vibração de Saturno tem a ver com esse planeta aqui. E aí, pontuando, desculpa, mas eu estou tendo que passar um monte de informação para chegar nesse ponto, porque o que aconteceu? Quando a gente teve a live ali com a Meire e com a Carol Capel, eu não sei nem por que eu falei sobre aquilo naquele momento, mas se vocês forem ver a live, foi falado e a Carol meio que arregalou o olho e engrenou, porque ela estava com aquilo tudo também já na cabeça dela que ela estava estudando. Mas existem várias coisas que a gente precisa entender para chegar nesse ponto do que seria essa figura geométrica, o que seria esse hexagrama que existe em Saturno. Isso é uma coisa que não é uma coisa de ficção, tá? É uma coisa que, se vocês forem olhar
o Hubble, o James Webb, outras pessoas durante milênios já estudam sobre isso, religiões já sabem disso, tá? Então, só ratificando o que a Carol falou, o judaísmo já sabe disso, o islamismo já sabe disso, o cristianismo já sabe disso, e essa figura geométrica ela está representada em diversas localidades do mundo. Mas só voltando, então, na questão do sinal que vem de Júpiter e o que é o que a gente interpreta como o sinal da Matrix que entra aqui para o planeta. Tá? A gente precisa entender também uma coisa. Como eu falei para vocês, a fonte não se fractaliza somente no corpo de carbono. A fonte se fractaliza num planeta como Gaia, que é a consciência planetária, que vocês acredito que todo mundo que já está aqui já sabe que Gaia é uma consciência. Tá? Da mesma forma que existe a consciência de Júpiter, com o nome que seja, Saturno, Netuno, não importa. Todas as consciências onde estão numa localidade, tá, são consideradas consciências como nós, só que numa outra dimensionalidade e com outras interpretações, vamos dizer assim. E todas essas questões que eu estou falando de planetárias para vocês emitem uma vibração. E isso também tudo já é confrontado. Então, o Gaia tem aqui a frequência Schumann, que a gente pode, todo mundo fica medindo, aquela coisa são 7 Hz, se eu não me engano. E cada planeta tem uma questão de Hertz também. Mas o que acontece? Galáxias também são consciências. E a gente precisa começar a entender que planetas dentro de uma... Vamos tentar levar para o nível de galáxia, para as pessoas começarem a entender um pouquinho do que eu estou tentando passar desse sinal da Matrix. Mas galáxias seriam uma consciência coletiva, onde dentro dessas consciências coletivas, planetas estariam habitando. Planetas também seriam consciências coletivas, onde nós aqui estamos habitando. Nós todos aqui também, para um certo nível consciencial, também somos uma consciência coletiva, porque existem diversas consciências habitando aqui nós. Então, essas consciências, quando elas vão se fractalizando, elas têm que ir fazendo um ancoramento, para que possa começar a existir a vida da forma que a gente conhece. Tá? Só que esses seres se utilizaram, na verdade, da frequência de Júpiter, aí de repente as pessoas entram com uma questão negativa, e eu não estou querendo entrar no mérito de negativo nem positivo. Saturno, desculpa. De Saturno como uma frequência que seria essa antena que está rebatendo o sinal da Matrix para cá, mas não analisem isso como positivo nem negativo, analisem como uma consciência coletiva que está ali se ancorando com outras consciências coletivas, que seriam os outros planetas, a forma que nós estamos vivendo aqui. Então, essa holografia, quando a gente fala, que a Meire falou que vem de Elohims e que vem de outros seres, vem sim, porque a gente acha que Elohims, na verdade, não podem se corromper, né? Se corromper pelo ego. E podem sim se corromper pelo ego. Tá? E já tem muita gente falando sobre isso. Então, é nessa questão que eles vão se corrompendo, eles vão criando fractalizações tecnológicas. E essas fractalizações tecnológicas, que seriam, na verdade, essas questões todas da holografia que a gente fala, elas vão descendo em níveis dimensionais e elas vão, em cada nível dimensional, eles vão colocando essa tecnologia, essa holografia, até chegar onde a gente está aqui agora. Mas quando a gente está falando aqui da gente, vamos falar só da gente agora, que não é importante também para vocês saberem disso tudo que eu estou falando. Tá? Eu só estou querendo mostrar isso para vocês para dizer que existe muito mais do que a gente imagina. E não é somente isso. Vamos falar agora... Oi? É só uma pontinha isso aí. Não, isso é uma pontinha do iceberg, tá, gente? E a partir do momento... É importante só as pessoas entenderem que é bom vocês terem esse conhecimento, tá? Que eu estou começando a falar para vocês, e que já tem gente que fala, o pessoal da educação consciencial já fala há muito tempo sobre isso também. Mas o que acontece? Nós não temos que nos preocupar com isso. Até porque nós não temos nem capacidade mental com o que a gente tem aqui agora, dentro dessas capacidades psíquicas, de evoluir para outros níveis de Matrix. Então, a gente tem a informação, a gente sabe o que acontece, mas o que a gente tem que se preocupar é no aqui e no agora. Então, é no presente contínuo. Tá? E dentro desse presente contínuo, aí é o que eu gosto de falar, que eu, pelo menos, estou aqui, participando dessa experiência que eu contei para vocês toda fractalizada, tá? Impermissiva, e eu também me permiti estar aqui, tá? Porque eu segui um livre-arbítrio, não importa se esse livre-arbítrio ele foi um pouco manipulado, porque colocaram algumas questões, como a gente fala da questão da reencarnação, que quando você morre, você vai para uma cidade astral, e lá passam uns filminhos, e eles falam, você tem que voltar
até aí tudo bem, eles podem fazer isso, eles não estão interferindo no seu livre-arbítrio. Se você tem conhecimento, você não vai querer, ou vai querer voltar, e tá tudo bem também, tá, gente? Quem quiser voltar, quem não quiser voltar, o mérito aqui não é isso, eu não estou julgando ninguém. O importante é ter escolha de querer ou não. Sim, o importante é o seguinte, existe um livre-arbítrio cósmico, tá? E esse livre-arbítrio deve ser seguido e deve ser respeitado. Quando existem algumas questões que interferem nesse livre-arbítrio cósmico e começa a bater aqui na gente, existem também pessoas e outros seres, outras redes trabalhando que também impedem isso. Impedem também porque não pode haver uma interferência do livre-arbítrio. A gente é que tem que escolher. Mas então, depois que eu contei essa historinha toda, uma das teorias, tá, que eu acredito muito, porque eu já vi essa frequência vindo para cá do planeta, é como se rebatesse lá naquela figura geométrica e com a frequência que é irradiada para o planeta, tá? Existe uma outra questão que é a Lua, tá? Que a Lua ela foi colocada artificialmente, mas vocês podem ver que ela tem uma distância certinha do planeta para o Sol. Vocês podem ver que a Lua ela está também girando, mas o lado oculto você nunca está vendo, né? Porque conforme o planeta também vai girando, sempre vai ficando escondido. Então são coincidências dentro da Lua que a gente não pode mais falar que foi uma coisa natural. Inclusive existem experimentos na Lua de asteroides que realmente bateram na Lua e foi constatado aqui embaixo que tinha um sino ecoando. E a questão do sino é quando é um metal que existe, que é uma coisa que não tem um núcleo, vamos dizer, seria um núcleo de metal. Mas então essa questão do cubo é como se fosse direcionado para cá uma frequência, ela rebatesse na Lua, que é um satélite colocado artificialmente, e gerasse essa holografia toda em que nós estamos aqui nesse momento. Tá? Holografia seria uma imagem criada, uma imagem de tudo movimentando numa dimensão X, que cria toda essa ilusão de matéria? Sim, a Matrix que a gente fala é o seguinte, tudo que a gente está vendo, tudo que a gente está tocando, e se nada disso aqui existir? Se tudo isso aqui foi uma holografia criada por um ser que colocou a gente aqui, e aí ficou interferindo um pouquinho no nosso livre-arbítrio, foi deixando a gente aqui dentro. Tá? E pode ter acontecido isso, eu não estou afirmando nem que sim, nem que não, estou passando só informações do que eu vejo. E eu acredito muito nessa questão. Pelo menos depois que eu comecei a entender e que eu comecei a ter o meu despertar nesse sentido de compreender o que eu sou, aonde eu estou, o que está acontecendo, e aí a gente vai evoluindo, né? Vai abrindo essas capacidades psíquicas que a gente fala de projeção, bilocação, mas isso também, gente, essas capacidades que a gente fala, também é o início de tudo. Se vocês soubessem a capacidade total que a gente tem, né? A gente está começando a abrir aos poucos, eu converso muito com a Meire, então a gente troca figurinhas do que a gente consegue fazer e o que não consegue fazer. Também não adianta também eu sair tacando um monte de informação para vocês, que não vai adiantar de nada, mas que essas informações realmente... o importante é que elas entrem e fiquem guardadas. Um dia daqui, sei lá, 1 ano, 5 anos, 10 anos, se fizer sentido, ótimo. Se não fizer sentido também, tudo bem, gente. Todo mundo tem o direito de ficar aqui, todo mundo tem o direito de ficar experienciando aqui dentro, e é uma experiência também para a fonte, mas eu acredito também que aí já tem uma questão de informação represada por conta dessa holografia, tá? E esse cubo... Meire, pode me cortar, que eu estou falando direto. Sem pode falar. Não, tranquilo. Tá? E essa representação geométrica desse cubo, ela está em várias localidades. Tá? Ela está em várias localidades, ela está em vários manuscritos, em vários livros religiosos. No planeta também, né? Eles implantaram esses cubos em vários locais do planeta. Sim, se você começar... Uma escultura, mas talvez essas esculturas que eles mostraram tenha... Eu não separei as imagens. E, gente, falaram que tudo. Será que travou tudo de novo? Não, para mim não. Travou? Não sei, pelo menos escreveram aqui agora que travou tudo. Não, quem está travado, aperta um F5 aí, dá uma atualizada que volta, que a gente está transmitindo normal. E depois vai ficar gravado também, tá? Então não tem problema. Tá normal, vamos aproveitar a mensagem, vai, Tício. Para não. Então, basicamente, seria isso, tá? Seria, o que eu estou querendo explicar para vocês é que é uma questão que as pessoas têm que começar a enxergar seres que têm uma consciência mais aberta do que a nossa, vamos dizer assim, com mais tecnologia,
já colocaram informações em diversos locais do mundo, até porque, como eu falei, o livre-arbítrio cósmico, ele não pode ser interferido. Então, esses seres que a gente está comentando, eles são obrigados também a revelar o que eles estão fazendo, nem que seja com uma figura geométrica que eles estão colocando em diversos pontos do mundo. Então, a gente pode ver que esse tipo de informação já está em vários monumentos, em várias localidades, da mesma forma também que em filmes, em séries, já estão falando muito sobre isso, tá? Então, a gente pode começar a pegar alguns filmes, algumas séries também para começar a entender isso. Eu estava conversando hoje também com uma pessoa, estava batendo uma bola também sobre isso, com essa questão. Dentro falando um pouquinho do judaísmo, eu não sei quem já viu lá a árvore da Cabala, e na árvore da Cabala, que tem as sefirotes, que tem aquela coisa toda, o cubo também está ali. Tá? Se você for olhar, o cubo também está ali representado graficamente para todo mundo olhar. Então, a informação está escrachada. Tá? Realmente, a gente que às vezes, como está começando a entender esse caminhar e começando a entender que, de repente, não é só isso, o que a gente está vivendo aqui agora, é que a gente consegue ter essas percepções e começar a entender isso, tá? Então, Meire, não só seres se utilizam do planeta para mandar essa holografia para cá, rebatendo na Lua, como eu falei, da mesma forma também que colocam antenas embaixo da gente, como a gente relatou também em algumas projeções, e essas antenas também, elas rebatem o sinal, e aqui o sinal, ele cria a holografia maior, para a gente ter uma percepção mais realista e achar que realmente a gente está vivendo. Estão acontecendo algumas coisas já de glitch na Matrix, que vocês podem ver que está tendo na internet, tem muita imagem mesmo, que às vezes aparece um passarinho travado voando, ou às vezes tem uma bola, como a Carol mesmo botou um vídeo, nossa Matrix some e vai, o cara está jogando basquete, a bola some e aparece do outro lado. Então, está acontecendo umas coisas assim, vocês vão falar, mas o que é isso, gente? Tenham olhos para enxergar o que é isso que está acontecendo. A gente tem que começar a entender que essas coisas estão acontecendo. Mas por que estão acontecendo também? Porque já houveram algumas reuniões extraplanetárias onde já foi falado que essa questão da gente pedir para estar aqui dentro teve uma interferência, vamos dizer assim, desproporcional. Então, se utilizaram de uma interferência desproporcional para que as pessoas ficassem aceitando e ficassem encarnando, reencarnando e ficando aqui dentro nessa questão toda que eu estou conversando para vocês. Como houve essa questão desproporcional de interferência no livre-arbítrio, algumas intervenções já estão começando a acontecer. Mas quando eu falo que intervenções estão começando a acontecer, eu não estou falando nem de um passado, nem de um futuro. Aí a gente tem que tentar entender também que o nível do observador que está fazendo esse tipo de interferência já é fora dessa linha da fisicalidade. Tá? Eu só estou com medo, Meire, de jogar muita coisa mesmo, tá? Mas é porque eu tô... Vai jogando. Tá? Vai falando. Pode falar. O que acontece? Só para vocês entenderem. Se vocês acham que existe um presente, um passado e um futuro, existe para esse veículo que está aqui com essa essência nesse momento. Tá? Se elevamos o nível dimensional, vou falar agora para fora do planeta, para a 7ª dimensão em diante, a nível de alma, a nível de eu sou, quando esse tipo de consciência está olhando para baixo, tudo está acontecendo ao mesmo momento. Então, o que acontece? É como se essa reunião estivesse acontecendo agora, o passado já foi modificado, no presente a gente já está identificando esses erros todos porque a gente já está trabalhando no passado, e o futuro também já está acontecendo, onde as consciências já têm a liberdade já de escolher o caminho e, de repente, o caminho de subir. Mas isso tudo agora. Tudo é esse presente contínuo que eu estou falando para vocês. Tá? Então, a gente tem que entender que de repente, esse corpo que está segurando essa essência, da forma como está sendo posta essa holografia, da forma onde você está sendo colocado, pode ser também uma prisão onde está te segurando. Então, a gente teria a Matrix, esse corpo seria uma prisão, e a gente vai descendo isso a níveis subatômicos também, porque consciências estão dentro da gente, e essas consciências também estão presas dentro de Matrix. É isso que eu estou querendo falar para vocês. Então, é uma cebola. Assim como é embaixo, é em cima, assim como é em cima, é embaixo. Da mesma forma que aqui estamos, para baixo também existem Matrix, tá? Que consciências também estão presas nessas questões todas e tem que entender isso. E para cima também tem. E aí vocês vão me perguntar, Chesco, mas
é muito doido isso tudo, porque então você está falando que isso é uma prisão total e não tem saída? Não é isso. Tá? O que eu estou falando para vocês é o seguinte, que vocês têm que entender tudo, tá? E eu vou falar para vocês, o que eu estou entendendo de tudo aqui é uma utopia minha falar que eu estou entendendo tudo. Eu estou entendendo uma fração de um quebra-cabeça aí galáctico que eu estou conseguindo pegar, confrontando outras informações com outras pessoas, para tentar trazer isso, e não significa também que isso que eu estou trazendo seja uma verdade absoluta, e não é. Tá? Eu também não tenho, como a Mary falou no início da live, gente, não tenho problema nenhum de falar que eu estava errado. Eu não tenho problema nenhum de daqui a pouco vir uma outra pessoa com uma informação que eu falo, pô, você tem razão, na verdade, meu computador aqui não estava chegando nessa informação. E de ver que a outra informação, de repente, vai se sobrepor à minha informação. Mas, no entanto, eu também tenho a compreensão de entender que essa informação, da forma que eu estou passando, que não pode ser, de repente, a mais correta, mas é a mais correta para o momento em que nós estamos aqui agora, para o nível consciencial de interpretação que está todo mundo tendo. Até porque tínhamos outros tipos de informações, não quero bater em nenhuma religião, o ponto não é esse, tá? Eu não quero falar mal de espiritismo, de cristianismo, não quero falar mal de judaísmo, não estou falando de nenhuma religião. Mas tínhamos informações, e eu gosto muito de falar da questão de Kardec, gente, me esqueci o nome do que morreu agora aqui, que fez a quarentena. Chico Xavier. Gente, dá um branco. Mas existem informações de Kardec e de Chico, e eles sempre mesmo falaram que outras informações viriam, outras informações seriam complementares, e que cada informação teria o seu momento, e a gente poderia ter uma nova interpretação, uma nova releitura do que estava acontecendo. Então, eu acho que é o momento da gente começar a ter esse entendimento. Tá? E eu tenho certeza que vai ter muita gente que vai começar a me bater também. Vai falar que o corpo é uma prisão? Sim, eu vejo de uma forma que sim. Se não fosse uma prisão, a minha essência poderia ir para qualquer lugar. Minha essência poderia... E não há, olha só, enquanto esse corpo não morrer, enquanto o carbono, a Gaia não retornar, e Gaia que fornece esse corpo, eu estou preso aqui. Eu não posso falar, eu quero sair daqui agora, eu não vou sair agora. Eu não tenho como sair daqui se esse corpo não ficar para trás. Tá? Então a gente tem que começar a entender, aí as pessoas vão falar, mas pô, é inimaginável o corpo ser uma prisão. Sinceramente, você acha que você é isso? Isso que você está vendo na tela? Eu não sou isso. Mas aí é uma questão que cada um tem que ter um nível consciencial e conseguir interpretar isso. Eu, quando me vejo, eu quando faço uma projeção, tá? Eu quando faço uma bilocação, é até mais comum eu ver energia e frequência do que realmente corpo. O corpo, na verdade, a gente vê uma energia, uma frequência, uma forma, na verdade é a forma que meu cérebro interpreta aqui, porque ele é totalmente limitado para informações que eu estou falando quânticas, por uma questão de um cérebro analógico. Então, o que o meu cérebro tem que interpretar que aquela frequência, aquela energia que eu estou vendo ali é a Mary. Mas não necessariamente a Mary como esse corpo. Inclusive, se vocês forem analisar, quando a gente fala de projeção, a gente fala de bilocação, a gente sempre fala, não saiam com o seu corpo. Não saia com o seu corpo. Você tem o poder de sair com a forma que você quiser. Então, é por isso. É justamente por isso. Não acreditem nisso. Se em outros corpos nós podemos escolher a forma como nós temos, eu tenho até uma coisa engraçada para falar sobre isso, que eu estou querendo descobrir quem é o The Rock no astral. Tem um gaiato que está sempre projetado de The Rock. Eu estava até brincando com uma pessoa que eu quero descobrir quem é que sai com a forma do The Rock. Eu juro que eu estou querendo descobrir isso agora. Mas então só para brincar. Não, eu saio com a minha forma mesmo, com a minha cara aqui. Mas eu não saio com essa forma. Se você acha que você vai me encontrar assim, você não vai. Tá? Nunca você vai me ver com essa forma. Só se for realmente um lapso muito grande da minha cabeça para me ver com essa forma. Há uma interpretação energética, né? A gente consegue identificar o outro energeticamente. Mas eu não tenho essa preocupação de mudança de forma, não, porque eu acho que eu fico muito próximo aqui mesmo, né? Dentro desse... Bem próximo dessa atração toda, desse composto eletromagnético daqui. Então, eu não dissolvo muito as minhas formas moleculares para depois recompor. Eu esqueço tudo, gente. Já pensou? Se quando eu voltar eu encaixar uma orelha no ombro... Tá? Mas, Mary, então, basicamente, falando, seria isso, tal, o que seria essa questão toda desse rebatimento, dessa frequência que vem de lá,
tá? E esses cubos significam justamente essa geometria, e eu peço para vocês olharem na internet, deem uma olhada na internet, não sou eu que estou falando aqui, realmente isso existe. E é uma coisa que é totalmente estranha, tá? E pode ser que pareça uma live densa, mas não, é uma live informativa, que eu acho que são informações que devem ser passadas, independente das pessoas entenderem ou aceitarem. Isso não cabe a mim nem julgar, cada um no seu nível consciencial, cada um questiona o que acha que tem que questionar, cada um entende da forma que tem que entender. Eu não quero que essa verdade que eu estou passando seja a verdade de vocês, não mesmo. Desconfiem totalmente do que eu estou falando aqui também, pesquisem por vocês mesmos. Tá? O caminho interno, gente. A gente está aqui ajudando, eu acho que isso aqui, na verdade, é uma chulapada que tem que ser dada, tá? Para as pessoas entenderem que não é somente uma Matrix e que são várias outras questões que estão acontecendo e a gente está vendo a pontinha realmente disso tudo. E essa chulapada, desculpa a palavra, doa quem doer, mas eu prefiro uma verdade bem amarga do que uma mentira doce. Tá? Então eu prefiro falar isso para vocês, que é a verdade, para vocês entenderem também como eu penso, independente das pessoas aceitarem ou não, tá? E eu respeito a opinião das pessoas que não aceitam. Parafraseando o filme da Matrix, para quem viu lá a questão do Cypher com o bife, que ele preferiu ficar na ilusão comendo bife, não tem problema nenhum. Respeito também todo mundo que queira fazer isso, tá? Mas é uma opinião, cada um sabe do seu caminho, cada um vai acreditar no que quer, cada um interprete essas informações da melhor forma possível. E é isso, Meire. Eu dei uma... Falei aí pra caramba aí, mas... Você acha assim, nisso tudo, até que eu estou raciocinando aqui em cima do que você está falando, seria fácil a gente, como eu escuto todo mundo falar, vamos sair da Matrix, mesmo quem tem esse nível, se você tem esse entendimento, você acredita que agora, quando você desencarnar, você vai conseguir sair? Então, eu acredito que eu vou conseguir sair, mas eu terei que passar pelos estágios, tá, de saída. Eu estou aqui numa terceira ou numa quarta dimensão. Tem gente que fala que a gente está na terceira, tem gente que a gente fala que está na quarta. Existiria uma quinta e uma sexta dimensão. E somente a sétima dimensão seria para fora do planeta. Uhum. Como eu falei já com vocês, eu falei até a questão do presente contínuo, quando eu saio em projeção, eu consigo elevar o meu nível dimensional dentro de uma verticalidade. Então eu consigo me ver acima disso que eu estou falando. Aí, respondendo a sua pergunta, eu fiz um vídeo até no canal, que foi um vídeo quando eu tinha morrido, onde eu passei por 3 situações que tentaram falar para mim para eu retornar. 3 situações distintas. De repente, valeria até a pena as pessoas darem uma olhadinha lá no vídeo. Mas falando assim, bem en passant com vocês, uma das situações seriam outros amigos, já, em forma de criança, querendo descer e perguntando se eu não ia descer. E aí eu falando, não, eu não quero descer agora. Então eu também tive um problema para sair, eu tive que passar por um step. Num segundo momento, começaram a me mostrar que eu teria alguns benefícios, teria algumas coisas que eu teria a mais se eu descesse, como dinheiro, sexo, algumas outras questões, e que nada me faltaria. E eu também fui falando que eu não gostaria daquilo, não teria nenhum interesse. E até que num terceiro momento, se eu não me engano, realmente eles se apresentaram. Os seres que estavam se apresentando anteriormente, falando comigo, até mesmo, eu esqueci só da primeira etapa, desculpa, teve a primeira também, que seria um guia espiritual, um ser de luz, que apareceu e falando, me mostrando tudo que eu fiz de certo, tudo que eu fiz de errado, e perguntando se eu não queria descer de novo. E aí, nesse último estágio, que eu acredito, pela minha interpretação do que estava acontecendo, seria essa sexta dimensão, e isso eu estou falando, gente, porque eu me consegui ver a nível de alma olhando para baixo. Então, quando eu via a forma deles, que aí eu vi répteis e vi esses seres que a gente gosta de comentar, foi quando eles falaram, você vai ter tudo, mas volta para lá para você ficar lá, você não vai ter problema nenhum, você vai ter tudo. Então, você me perguntou, você acha que não vai passar por isso? Vou passar sim, mas eu já passei. Eu já passei por isso. Tanto já passei que essa projeção que eu falei do futuro, na verdade, já aconteceu no meu presente contínuo, só que eu aqui ainda estou seguindo um presente, um passado e futuro, mas a minha alma, na verdade, ela já viu essa minha saída, porque eu consegui elevar o meu nível de observação para ver isso tudo que está acontecendo aqui. Mas eu passei por esse estágio também. Mas você, como essência, você acredita que aí você, soltando esse corpo de carbono, ele fica aqui, essa tua essência vai voltar a ocupar um outro corpo de carbono, ou você, saindo, você acredita que você não tem mais nenhuma ação eletromagnética, que você está livre para ir, de repente, para um outro planeta que tem um outro tipo de dimensão, que tenha um outro tipo de construção?
Então, eu acredito, tá? E aí eu não posso afirmar, até porque eu não tive essa projeção ainda de me ver, vamos dizer assim, encarnando em outro planeta. Eu não vi isso, eu não posso falar uma coisa que eu não vi. O que eu posso falar para vocês é o seguinte, que existe uma vida em outros corpos, até quando a gente sai do planeta, quando a gente está fazendo projeção pelo mental inferior e o mental superior, que é até aquela questão que você fala que você não vê o estado vibracional, não vê a questão toda que aqui esse corpo precisa ter, quando você sai no perispírito. Mas quando eu saio no mental inferior e no mental superior, eu estou tendo outra vida. Eu estou tendo uma outra vida que provavelmente é dentro de uma outra holografia. Que aí, vamos dizer assim, seria uma vida mais tecnológica, onde a gente já fala onde existem essas naves, existem outros seres que se comunicam todos, existe briga que nem aqui, existe o ego da mesma forma, existe confederações, federações, existem reuniões com todos esses seres. Então eu vejo que existe ali também um outro tipo de vida, e que naquele momento onde eu estou vivendo aquilo também. E não seria também uma outra Matrix? Ou não? Mas é isso que eu estou falando para vocês. Matrix dentro de Matrix e falando muito mais elevado. É uma coisa que eu falei para particularmente pouquíssimas pessoas. E eu não vou saber dimensionar aonde eu estava. Mas eu já vi o meu corpo também, entre galáxias, numa Merkabah, esse corpo em suspensão. E esse corpo estava em suspensão, não sei aonde, não sei em qual dimensão aquela coisa toda, e não sei que tipo de corpo é para as pessoas entenderem, mas eu estava ali dormindo, sozinho, entendeu? Projetado para dentro da holografia. Então, até isso eu já tive essa interação, já consegui ver. E isso, pelo que eu vi, é em cima de alma. Então, gente, não tem limite. Essa é que é a grande verdade. Não tem limite e não tem como entender tudo com essa cabeça daqui. É só para a gente entender que existe mais do que isso, existe muito mais do que isso, mas o importante é agora focar nesse presente, nessa Matrix. E depois a gente foca na outra, e depois a gente foca na outra, e depois a gente vê se realmente existe ou não existe isso tudo que a gente está falando. E pode ser também que isso seja a maior viagem aqui do mundo, uma teoria da conspiração totalmente furada, e que a gente está passando informação errada. Mas que particularmente eu não acredito dessa forma. Mas eu achei legal até você vir falar isso tudo, porque o combinado era falar de bilocação. Olha como é que vai girando, né? Mas eu acho que é interessante também até trazer a questão da bilocação porque quando a gente sai em projeção, na verdade a gente está saindo nessa outra dimensão, né? Eu ainda não tive uma projeção que eu saísse assim... eu fui na casa de fulano e eu consegui visualizar o que estava acontecendo naquele presente. Geralmente eu estou na outra dimensão. Eu estou no duplo energético da casa do fulano. Eu não estou ali interagindo, eu não estou saindo e chego na casa, igual um fantasminha, chegar na casa do fulano e derrubar alguma coisa. Você consegue fazer isso dentro do processo de bilocação. Então, na bilocação, a gente se desloca na mesma dimensão, porém é mais sutilizado? Como é que funciona isso? Agora fala um pouquinho de bilocação. Eu vejo que a bilocação a gente não está na mesma dimensionalidade, tá? Desculpa. Existem duas formas de bilocação. Existe a bilocação mental, existe a bilocação física, né? Que é aquela que até você já teve experiência, que consegue uma pessoa estar presente com a gente mexendo em objetos. Então, as pessoas também conseguem mexer em objetos. Quando essas pessoas estão mexendo em objeto, a gente tem que estar na mesma dimensionalidade, porque o objeto está nessa dimensionalidade. Então, a pessoa ela tem que, nem que seja por uma fração de segundo, baixar a vibração para estar nessa dimensão, para poder interagir com aquele objeto que está nessa dimensão. Tá? Mas na bilocação, especialmente, vamos dizer que a gente subiria alguns níveis, tá? Mas não seria um nível a título de perispírito, assim dizendo. Porque o que acontece? Quando eu faço a bilocação, quando eu faço o treinamento de bilocação, eu estou vendo pelos olhos da outra pessoa. Então, na bilocação mental, eu estou ali presente, mas eu estou vendo pelos olhos da Meire ou pelos olhos da outra pessoa que está ali no local. Então, eu estou acessando as informações dentro daquela dimensão que a pessoa está vendo. Tá? Então, vamos dizer que eu alteraria um pouquinho o nível de vibração para poder estar ali, mas a todo momento eu tenho que regular a minha vibração para a vibração dessa dimensão para poder estar vendo. Mas na bilocação física, aí o bicho já pega um pouquinho e eu não tenho conhecimento técnico para explicar. Tá? Eu posso afirmar que eu estou treinando isso, eu treino com algumas pessoas que estão até aqui presentes. A gente combina de estar na casa dessas pessoas, a gente combina de mexer objetos que essas pessoas botam na mesa de cabeceira e a gente consegue mexer nesses objetos. Eu biloco também para treinar
para vocês entenderem também no mental, eu combino com uma pessoa, a pessoa às vezes está na praia, e eu combino com a pessoa, e aí ela dá a permissão, e a gente biloca ali, a consciência meio que entra ali. Então, tudo que a pessoa está vendo, eu estou também falando pelo WhatsApp, acordado como eu estou falando com vocês. Então, às vezes, está passando, sei lá, como já aconteceu, um vendedor do lado, de mate, e eu falei, pô, tira foto do vendedor de mate, só para você ver como é que a gente vai treinando. A pessoa já vira e já tira, e manda pelo WhatsApp, para confirmar também o que a gente está vendo. Então, olha para o céu, está passando um avião, tira foto do avião. E aí a pessoa tira a foto do avião e a gente consegue ver. E tem várias outras coisas, né, que a gente pode ir falando. É que essa questão de bilocação, projeção, é muito tênue, né, Meire? Porque se a gente for analisar que é tudo mental, as pessoas têm que botar as caixinhas para entender. E eu acho que é importante isso, porque as pessoas não vão entender que é tudo mental. Mas eu não sei nem se você já comentou aqui, se você me permite falar de Passo Fundo? Pode falar. Uhum. Então, eu combinei com a Meire de brincar com a Meire em Passo Fundo, de ir no quarto dela de noite. Né? E aí o que aconteceu? Até depois eu falei com ela. Eu fui no quarto dela de novo, essa é uma bilocada projetada, não importa. O mental foi lá, essa é que é a verdade. Tá? Só que o que aconteceu? Eu fiz uma questão física com ela ali, que meio que eu plasmei o Merkabah, e quando você plasma o Merkabah, é como se fosse uma explosão solar de energia, então faz um vento. Tá? E eu perguntei para a Meire se ela não tinha sentido nada. E aí eu vou até deixar você contar, Meire, para não ser eu falando. Na verdade, você sabe que eu sou cética, né? Sim. E eu acho que, assim, quando eu passo por uma experiência, eu não gosto de perguntar, até falei isso para você essa semana, sim, porque a gente acaba, mesmo sem querer, pela nossa magnetização, pela força que a gente tem de montar lá, às vezes a gente coloca a imagem na cabeça da pessoa e ela volta aquilo para a gente como se tivesse acontecido e não foi. Então, como é que é o meu processo? Aconteceu, eu estava lá no quarto lá do hotel de Passo Fundo, eu estava até mexendo no celular, e o quarto estava todo fechado, estava frio lá em Passo Fundo. E, de repente, fez assim, sabe quando tem um deslocamento de ar dentro do quarto? E aí eu fui olhar, vi a janela estava fechada, tudo fechado, o ar-condicionado, e houve mesmo uma explosão dentro do quarto. Mas eu não ia pegar e para perguntar, Jéssica, aconteceu alguma... Você veio aqui? Lael, você veio aqui? Não, porque eu poderia estar induzindo, mesmo... Não é dizer que eles poderiam mentir para mim, não é isso. Mas no momento que você pergunta, você já está plantando aquela imagem. Muitas vezes, se você for um magnetizador forte, você planta aquela imagem na cabeça da pessoa e ela vai dizer, realmente eu fui. Então, eu fiquei na minha, quietinha. Eu disse, não vou perguntar nada. E aí, quando foi de manhã, você logo falou, você não sentiu nada estranho? Aí houve a ratificação para mim. Que você mesmo falou, porque eu fui lá, eu digo, então está explicado o deslocamento de ar. Ok. Aí validou a experiência, porque eu não te induzi e eu fiquei esperando que você falasse, né? Que foi o que eu te falei, que eu te falei que você estava esperando. Toda vez que você tiver alguma projeção com alguém, não comenta, espera, porque quando aquilo é real e você está conectado com a pessoa, agora nas redes sociais, então fica muito mais fácil, porque a pessoa acaba postando algo relacionado àquilo, ela fala alguma coisa sobre aquilo, ou às vezes ela te liga, passa uma mensagem, e aí sim valida para você. Então, essa de Passo Fundo eu consegui validar que você foi lá. O Lael não conseguiu acessar. Mas aí é aquela... Tadinho. Ele não conseguiu me acessar, nem me frequenciar. Ele tá frustrado. Eu ia fazer uma live com ele, ia zoar ele no sábado. Aliás, vou avisar o pessoal, gente. A live do Lael de sábado foi suspensa. Ele está realmente muito enrolado, ele está atarefado, ele pediu 1000 desculpas e ele não vai poder fazer a live. E ele sabia que eu ia zoá-lo muito. Ele tá, realmente a gente vai suspender a live de sábado. Mas sábado eu vou estar com vocês, que eu vou falar sobre o que é a Matrix dentro do meu entendimento. Porque eu fiquei tão curiosa que eu já andei tendo umas projeções com algumas coisas que eu vou trazer para vocês também. Então, no sábado eu vou falar, em especial, sobre o que eu vejo como Matrix, o que eu realmente tenho entendimento, o que eu consegui captar até do lado de fora. Eu nunca tirei muito para essa questão, não, mas agora, como as coisas estão acontecendo, então eu estou saindo observando melhor tudo isso. E aí também vou deixar o convite para vocês aí, está na descrição da live, o nosso evento que a gente vai ter na semana que vem, 19, 20 e 21, que é o Além da Matrix. Justamente que eu vou falar, mas eu sempre levanto o lado da projeção quando eu consigo enxergar isso aí. E a gente vai chamar agora 2 convidados especiais que vão se bilocar até aqui agora, também.
Eles estavam escondidinhos ali nos bastidores. Ó. Hello! Ai, Boa noite, galerinha. Ó, o tupete do Chesca está arriado. O Frank arrepiou bastante dele para poder ensinar o Chesca lá. O Chesca está arriado mesmo. Porra. Eu não consigo. E aí, gente? A Déia tinha uma pergunta para o Chesca que vai ajudar ele também. Coitado, Chesca vai ser sabatinado, vai lá. O negócio não é. Na verdade, não era nem uma pergunta. Na hora que vocês estavam falando aqui, eu tô sentindo uma energia como se estivesse ancorando um negócio, está bem alto. É que geralmente eu não falo muito dessas coisas. Hoje até eu fiz um videozinho, né? Falando sobre isso, que eu não gosto de falar muito das minhas experiências, mas estava falando de mim. Eu acho meio chato isso. Porque as pessoas passam por um processo, eu já vi como aconteceu comigo, rola meio que uma frustração quando você acha que está atrasada no processo, etc. Mas vocês estão falando aí agora, eu recebo muita coisa visual, e como Chesca, eu não gosto muito de forma. Eu vejo consciências e linhas de consciência se conectando ao campo, aí eu sinto a frequência e tal. E eu também sinto isso, aquela coisa, conforme você acredita, você vai ver aquela forma, né? E eu agora estou começando a aceitar mais as formas, essas coisas, porque desde nova eu comecei a amar a luz, seres de luz, né? Só a luz, aquela coisa. Mas, enfim, também é muito mais fácil a gente começar um processo, vamos dizer, inverso à forma. Mas vocês estão falando do cubo da Matrix, aí eu comecei a peguei até o oráculo do Matia Stefano, que é o Saito, porque a base é um cubo, né? E eu comecei a encaixar as informações, porque, na verdade, ele nunca falou muito do cubo, e sim das geometrias do cubo. Então, esse aqui seria o Proticta, que é a cruz andina, que são 32 cubos, 32 possibilidades da realidade. Aí a gente conhece o cubo, que na verdade é o elemento terra, que é como você densifica as coisas. Aí quando você vira ele aqui, já tem uma outra percepção, você tem um hexágono, entende? Então... Acabou o som dela. Não, ela se mutou. André, você se mutou sozinha. Ela se mutou. Tu consegue abrir... Eita! Desculpa. Vamos nesses lados, André. E nem encostei. Tem o cubo, e depois ele fica com outra perspectiva, fica com hexágono, né? E a gente tem o cubo de Metatron, que seria um equilíbrio das linhas masculinas e femininas, por isso que é o cubo da cocriação. Então, assim, você fica, como tá falando aí do cubo, aí começou a aparecer que o Chesca começou a falar da lua, refletindo, então, tipo assim, você começa a entender a frequência do cubo, que seria, na verdade, eu começo a partir do princípio que é da materialização, né? Aqui como se fosse 2D, como se fosse eu aqui observando 3 lados para 3D, e a gente pula para cá, que seriam 6 lados, como um lado observando 5D. Então, assim, aí começa a entrar a Matrix, aí eu lembro, tipo assim, aquela teia, né? Porque o Cryon, né, seria um ser, que ele é tipo uma aranha magnética. Então, ele começando a tecer esse lado da galáxia, e uma vez o Matia Stefano falou assim, ele ensina isso, e quando você entra nessa realidade, assim, nessa visão, é muito legal. É tipo assim, o que é Matrix? Matrix é o útero, né, onde foi criado tudo. Então, quando a gente entende que nessa rede, nessa teia, né, da Matrix, nós não somos a mosca, quando a gente como você fala, a prisão é consciencial. E eu acho que na hora que eu me coloco como uma mosca atrapada, presa nessa teia, eu vou me enrolando. Até eu descobrir que eu não sou a teia e eu não sou a mosca, eu sou a aranha. Então, quando a gente começa a entrar nisso, porque é tudo, como diz, são as leis universais, mas tudo é mental, tudo é mente. E aí eles dividiram isso em vários chakras para a gente compreender melhor. Mas tudo é mente, entende? Então você começa a ver tudo e começa a rodar, e eu comecei a tirar carta aqui do psiônico, por que está essa energia? Aí saiu a carta do útero, que é a carta, seria criando alguma coisa, e como se fosse uma egrégora. Tem o caminhante do espaço, e saiu a comunicação de ego para ego, o dizer. Ou seria, o que está acontecendo aqui é todos nós, como se nós aqui agora estivéssemos formando uma egrégora que está se ancorando e está nascendo para divulgação, para falar. E aí eu tirei outras 3 cartas, e aí mostrou os ancestros, transmutação, essa aqui é da mutação mesmo, genética,
né? E a vibração, a frequência, ou seja, no momento que a gente está aqui começando a falar disso, como se a gente, nesse agora, estivesse influenciando vários tempos e espaços e está mudando muita coisa. Então, porque é uma energia muito diferente que eu estou sentindo, eu falei, o que está acontecendo? Como é que eu estou com o que eu estou? E aí começa a vir a geometria, a gente começa a entender, né? Porque a gente, na verdade, da 7ª para cima e a 8ª só vê a gente assim, como um octaedro, e etc, blá, blá, blá. Então, tipo assim, é muita informação, muito grata, Tia, que agora eu nem lembro mais que eu ia perguntar. Porque começou aqui, eu tô aqui, uau, viajando na... Tipo assim, não, quando você entra naquele campo de informação, que eu fiz 6 ressonâncias harmônicas do Hélio Couto, né? E a primeira ressonância que eu pedi foi só 3 coisas intangíveis, que era a consciência do meu processo, do serviço, e eu pedi, Frank, a conexão com o GAM, que é o ser do Matilde Stefano. Já que ele trabalha na Wikipédia Universal, eu falei, vou na fonte da informação. Menina, fiquei mais doidinha que eu já sou. Mas quando você entende que você pode só colar lá e fazer o puxão, que eu falo de energia, fazer esse download, que eu falei o puxão. Eu vejo uma rede, um negócio assim, é como se eu fosse lá e puxasse. E isso é tão forte, gente, que eu estava com os calores da pré-menopausa, né? É calor, e vi aquele termostato quebrado. É calor, é frio, é calor, é frio. Eu marquei com um médico, ele é um novinho, ele tem 20 e poucos anos, o sobrenome dele é Yamaguchi, é o Sérgio Yamaguchi. Ele estudou 3 tipos de medicina de uma vez só. E nisso, quando eu estava na sessão com ele online, ele me explicando as coisas como se eu tivesse colado no campo dele puxado. Você acredita que no mesmo dia, na mesma noite, eu não senti mais os calores? É como se toda aquela informação viesse para o meu campo e eu tinha comprado um remedinho natural para hormônio, quando chegou nem tinha mais calores. Então, assim, como é real essa coisa da gente se conectar num campo e a gente receber todas as informações, esses downloads, quando a gente tem essa consciência, que realmente a gente é capaz de fazer isso. E entrando agora de novo, quando vocês estavam falando, o Tia estava falando, eu acho que essa coisa do desapego que a gente aprende tanto aqui, né, aquela coisa, não sou esse corpo, tarará, a gente sabe aqui, mas ser isso, aquela coisa do desapego, é para desapegar realmente, não só das pessoas, da matéria, da coisa material, mas do corpo e das realidades materiais que às vezes nós mesmos criamos. Porque a gente fica preso nessas outras matrix quando sai daqui, que parece que quando a gente sai daqui, a gente vai para várias realidades que eu mesmo posso ter criado e a gente fica ali preso. Então, essa consciência que eles falam agora, Andréa, vai para trás, observa quem está observando o observador, vai para trás, vai para trás, vai para trás, para cada vez mais a nossa consciência expandir. Isso, muitas vezes, quando a gente está muito apegado naquela coisa daqui, dessa vida desse eu pequeno, né, disso aqui, fica difícil. E eu estava conversando com meu marido, que a gente conversa muito sobre isso, que meu marido tem uma outra visão também totalmente diferente, e a gente começar a não sentir que está aqui. Não sei se muita gente começa a sentir agora com os raios gama no cabeção, parece que a gente está meio no sonho lúcido, aquela coisa toda, e cada vez mais está ficando mais difícil. Falei, cara, eu tenho que dirigir, eu preciso dirigir, meu marido não pode dirigir, ele vai embora o tempo todo, ele já não dirige. Eu falei, eu preciso dirigir, eu tenho que estar aqui, sabe? Então, assim, eu comia carne para ver se eu densificava mais, mas não está adiantando mais. Chega um momento em que a nossa consciência, a energia que a gente está recebendo expande tanto o campo, né, que eu vejo muitas pessoas achando que estão doentes. Eu vejo no meu trabalho, eu trabalho com finanças, pessoas mais 3D, que aquilo é impossível, mas mesmo lá eu já vejo outras consciências mais novas. Tem gente que nasceu no ano 2000 lá no meu trabalho. Eu sou um dinossauro, praticamente. Depois de mim só tem meu chefe de 70 e poucos anos. Então, assim... Dinossauro mãe, né? Exato, eu sou uma mãe. Eu fico lá no canto, e aí outro dia entra um menino, não sei o quê, eu falei, pô, porque, tipo assim, 5.2, ele falou, você tem 5? Eu falei, tem, vou fazer 5.2. Mas, tipo assim, é muito surreal isso. E eu só não concordei com uma coisa. Fala. Desculpa te cortar, eu só não concordo com uma coisa. Eu estou chegando à conclusão que o pessoal de finanças, de contábeis, não sei o que lá, nossa, estão batendo um bolão no Despertar. O que eu tenho de contador que me segue no Instagram do Mercabá é uma loucura. Sério? É porque é Brasil. É o pessoal das exatas, né? Porque toda essa geometria, tudo isso é necessário também que a gente entenda um pouco dessa parte, mesmo que seja inconsciente. Da materialização. O meu chefe entende muito de dinheiro. Ele sabe que a energia do dinheiro é de movimento e alegria. Não é à toa que ele é milionário. E ele é hiperativo. E, assim, é bem interessante você ver como é que essa coisa da nossa crença, né? Que a gente... Do que está em volta, assim, você já está nessa egrégora, como eu falei que eu queria fazer aqui, ativar o puxão de energia
no local aqui em Zurique, do ouro, né? Que é onde eles botam todo o ouro ali embaixo, onde tem o UBS, o Credit Suisse. Minha amiga falou, Dé, sabia que aqui embaixo tem o ouro todo? Eu, sério? E nisso ela estava falando, ela tá começando a despertar agora, tal. E aí, eu olhei aquele ouro e fiz assim, eu puxei. E nisso ela do meu lado, ai, meu Deus, o que foi isso? Eu falei, você sentiu? Eu falei, funcionou. Ela falou que sentiu um treco. Então, assim, é muito real isso. Isso é tangível praticamente, sabe? Então, eu vou calar a boca, que senão também não cala. O Frank tá ali quietinho, só olhando. E aí, Frank? Estou aprendendo. Uma questão aí que foi colocado, eu estava antes, da minha esposa já foi dormir com meu filho, e a gente fez algumas práticas, né? A gente faz práticas de mentalizações, a gente faz vibrações, tudo antes, e aí a gente retomou as práticas que a gente faz dos 21 dias da magia da gratidão hoje, né? Depois de uma conversa com ele, praticamente foi um puxãozinho de orelha, assim, eu retomei retomei os exercícios que a gente tem num livro que eu tinha lançado, e aí Paula disse, Frank, vamos retomar, sem ela saber o que eu tinha conversado com ele ontem. E ela, vamos retomar as práticas da gratidão, porque eu faço, e geralmente depois que eu faço, eu lanço os livros ou as práticas, né? E aí, a gente fazendo aqui, um dos pontos que a gente trouxe foi exatamente falando do mental, né? Do poder do nosso mental. E aí o Chesco, ligando ao que André, ao que a Mary também tinha colocado, para você ver toda a ação, né, quântica, até mesmo do processo da bilocação, trazendo um pouco para o tema, e de tudo aquilo que a gente além espaço, está dentro da ligação do mental. Na CELC, que é o trabalho que a gente faz, a gente fala que o mental liga a consciência espiritual para com a ação do corpo, ou seja, todo o corpo ele vai precisar da ação do mental para poder também personalizar o que o nosso espírito quer, o que a nossa essência quer. E isso vai transcender algumas questões, principalmente a limitação de ego. Isso vai transcender, mas também vai prestar reverência a todo ego existente, a todo movimento que a gente chama de sombra, porque, afinal de contas, se a gente perceber, por mais que tenham questões externas que desagradam a gente, mas todas elas é para a gente poder entender a consciência da nossa essência, da nossa luz, ou como chamam, né, da nossa luz. Então, eu acredito muito nesse movimento, e o mental, ele está muito presente agora, essa consciência mental, que no espiritismo fala do perispírito, né, dessa consciência que se plasma através do que fica, né, no campo, do que a gente transporta. Por que plasma? Porque a gente está ali movimentando um poder tão grande, um puxão que você falou aí, energético, né? O que é isso? É exatamente o que você plasmou mentalmente e trouxe para o teu campo, né? E é isso que a gente precisa ver a todo instante, para você ver. Quando a gente fala, a gente precisa vibrar, ok, a gente precisa alimentar nosso eu, a gente até conversou sobre isso ontem na live com Mary, e a Mary colocou tão bem, a gente precisa fortalecer nosso eu para a gente ter o que fazer, o que auxiliar o outro. Porque senão a gente não consegue também ser esse canal. E muitas vezes a gente quer ser canal sem nem nos preencher. E tem horas que a gente precisa se retirar um pouco de cena, se abastecer um pouquinho e depois retomar, né? Tem horas que a gente precisa rever alguns conceitos, algumas questões, para a gente poder fortalecer os pontos. Então, se você perceber tudo isso, até mesmo o que está passando no mundo, vai da questão do mental, o questionamento. Eu sempre digo que, ao invés da gente questionar a mais de três vezes, vou colocar 3 que a gente trabalha a tríade, né? A consciência do timo, da realização, do sentir. Então, eu sinto 1, 2, 3. Espera aí, está acontecendo a mesma coisa em círculo? Então, deixa eu espiralar para eu poder subir na mesma potência que eu estive lá embaixo. E aí eu fortaleço o meu campo e consigo atingir níveis de consciências maiores, que é o que a Andrea falou. Você vê, só vai mudando um pouquinho a visão, a gente vai ampliando e vai vendo as dimensões dos nossos eus, né, e como ele está, porque tem coisas que a gente não percebe aqui, aí a gente evolui um pouquinho na consciência e a gente consegue perceber mais, e por aí vai. Mas toda essa ação, o que vai ligar ela, se a gente perceber, é a mente, e a mente nesse momento está sendo algo tão importante, tanto é que os problemas maiores eles começam pela mente. O pessoal fala ansiedade, falamos disso ontem, né, Miroca? A ansiedade,
a depressão, tudo isso são conexões mentais. Por quê? Porque a gente está travando aqui, travou no emocional, e não é o cardíaco, como geralmente diz, travou no cardíaco. Não, travou no emocional, porque as pessoas sentem, é aqui, ó, é aqui e aqui, ó, porque tem a ver exatamente com isso aqui, ó. E aí travou e levou o reflexo para o coração, ou seja, o coração, ele vai projetar tudo aquilo que o nosso sistema corpo está. Mas é preciso entender que a decodificação do pensamento é o que vai gerir melhor como estão as questões que a gente absorveu através do nosso plexo. Como? Raiva, falta de perdão, angústia, medo, e por aí vai. Tanto é que síndrome de pânico, burnout, tantas outras questões que está ligado ao processo mental, é o mal do século, né? Que é a ansiedade, tudo isso. Então, a gente precisa ter atenção como o nosso mental está, porque da mesma forma que a gente precisa cuidar do espírito, a gente precisa cuidar da nossa consciência mental, da nossa consciência corpo. Eu sempre trago esse exemplo da tríade, porque ele faz com que a gente tenha uma visão melhor para equilibrar nosso eu. Desculpa ter estendido, mas eu acho que foi uma ligação que pode ser bacana. Eu acho que tudo isso está fazendo com que a gente cada vez mais entenda que nós somos uma essência, um espírito, vivendo na matéria, e não o contrário, como muita gente pensa. Então, isso abre realmente toda essa questão de que a gente precisa cuidar muito do nosso corpo físico aqui, porque ele é veículo de manifestação dessa essência, e que é através desse veículo que a gente consegue crescer. Fisicamente ou quanticamente, energeticamente, é através da matéria mais densa que a gente consegue evoluir mais, porque os átomos estão mais próximos e eles conseguem se comunicar mais rápido. Então, a gente aumenta a nossa frequência. Então, dentro de tudo isso aí, é o que eu consigo enxergar. Eu acho que é legal a gente conseguir agora já entender que nós somos muito mais do que isso, que existe essa construção holográfica mesmo, isso também é legal para a gente entender, mas principalmente que nós estamos aqui, que a gente pode usar toda essa construção a nosso favor, para que a gente cresça de uma forma bacana, que a gente se torne cada vez mais pleno, para que a gente possa ajudar as outras pessoas. E que se a gente for contra esse sistema todo agora, nós não estamos preparados. Pouquíssima gente, eu sei que é difícil até entender todo esse papo que nós tivemos aqui, né? Então, a gente não está preparado, você vai ficar só se debatendo, então é interessante a gente saber que existe, para que não nos enganem mais, e nem criem uma outra Matrix que vai nos enganar também do lado de lá, e está sendo construída, tá, gente? Está sendo construída uma Matrix no astral, que eles já perceberam que essa aqui vai cair no sentido de nós estamos mudando a frequência, novas formas vão ser identificadas aqui, né? Então, uma outra Matrix está sendo construída para que a gente pense que a gente saiu dela. E é o que o Chesco falou, não adianta, que a gente vai estar sempre dentro de uma, dentro de outra. Só que essas construções, quando elas na verdade, são construções naturais, porém, elas foram manipuladas. Foram feitas alterações de frequências para que a gente identificasse o que a gente enxerga da forma como eles querem que a gente enxergue. Mas são construções naturais. No momento que estamos aqui vibrando em átomos, em prótons, nêutrons e tal, a gente está construindo matéria porque a gente está produzindo energia. É assim que eu vejo. Né? Então... Me fala até mais uma coisa, tá? Que me veio aqui agora. E nós estamos criando uma Matrix agora também. Está. Se vocês acham que eu estou mentindo, Neuralink está vindo aí, sim, já tem o óculos da Apple ali, as pessoas vão começar a colocar aquilo e vão querer ficar ali dentro sem viver. Já essa informação preditiva já está em filmes também, onde pessoas têm aquele jogador número 1, se eu não me engano, onde as pessoas vivem dentro da Matrix e não têm uma vida real, e está todo mundo passando fome, ninguém tem dinheiro para comprar nada, ninguém pode fazer nada, todo mundo fica naquela loucura toda. Então, vocês imaginam, nós aqui, nós temos o quê? Com internet, não chega a... Pô, eu tenho 45, eu vi a internet acho que com 20 e poucos, não tem 20 e poucos anos. Inteligência artificial, não tem 2, 3, que a gente está falando, e o negócio está evoluindo tão rápido assim. E nós já estamos criando a Matrix e vamos nos aprisionar. Agora, só vocês pararem para pensar, e se eles com milhões de anos, mais avançados tecnologicamente, por que não teriam essa capacidade também? E será que também não fomos nós mesmos que fomos criando e foram ficando dentro dessa questão toda?
A construção está acontecendo nesse momento, da Matrix que a gente vai criar também para a gente se colocar dentro dela, de novo. Por isso que eu acho que é interessante a gente entender que a Matrix existe e trabalhar ela a favor da gente, do nosso crescimento, e não o contrário, como ela tem sido utilizada. Na verdade, ela tem sido utilizada para estagnar a nossa evolução, porque existem seres, consciências que não querem que a gente evolua, querem, na verdade, que isso aqui continue, porque está sendo muito conveniente para alguns que a gente fique nesse estágio. Só que está sendo impossível isso, porque a Terra também está evoluindo de forma natural. Então, aí agora eles estão usando mecanismos para tentar, e os mecanismos são as novas tecnologias que estão chegando, que vão nos aprisionar da mesma forma, por isso que a gente está aqui alertando todo mundo. Não se aprisionem, a gente tem condição de expandir nossa mente e não sermos mais escravos. Vamos estar aqui, mas sem ser escravizados, isso é que é legal, é estar na Matrix, mas não ser da Matrix, né? Gente, uma pergunta para todos, se possível. Eu tenho uma pergunta antes de fechar, se possível, para todos. Como não estar nessa Matrix, ou trazer a consciência dessa Matrix? Está falando aí, ok, não vamos escravizar, não vamos isso, certo? E como a gente pode fazer para poder não deixar que isso tome conta do nosso eu? Fica uma pergunta para todos, talvez uma reflexão, ou para assistir a Meroca no encontro que ela vai ter. Que é o que eu vou tentar trazer para vocês isso, como a gente pode usar todo esse sistema criado a nosso favor. Vamos lá, na semana que vem, eu espero, às 8 horas da noite, a gente juntinho, e eu vou falar até como eu mesma descobri isso. Como a minha vida mudou, em pouco tempo, mudou muito rápido, depois que eu consegui acessar tudo que eu acessei do lado de lá, né? Acho que esses meninos aí são meus amigos mesmo, Deia, Frank, Chesco, são amigos, alguns de um pouco tempo mais, outros de mais tempo lá de outras encarnações, outros aqui. Chesquito vai fazer um ano aí que eu estava vendo, Chesco, que a gente se reencontrou. E assim, coisa de... né? Era um reencontro mesmo, Deia já tem mais tempo. Franquinito já, os cabelos dele de branco já estão até... Quando eu conheci Você percebeu a transição dos meus cabelos clareando. Eu conheci o Frank, ele tinha um tupete igual do Chesco, pretinho. Olha, não vou mentir, era pintado, de louro escuro. Pior que era. Nada que um coleston não fizesse parte naquela época. Gente, da minha avó era lama negra, não era nem coleston. Obrigada mesmo, Chesquito, obrigada. Déia, obrigadão aí também. Frank, não tem nem que agradecer aí de tanta... Obrigada, e eu sinto que, de verdade, a gente está conectado numa mesma rede, cada um trazendo um pouquinho das informações, né, para que a gente consiga unir essas informações em construção de um projeto maior, que eu tenho certeza que está sendo mesmo tramado. Dentro das sincronicidades, de todo movimento que vai acontecendo, a gente vai vendo que nada é em vão, né? Obrigadão. Obrigado a todos também, foi um prazer. Beijinhos em todos, obrigada a quem estava aqui com a gente, e semana que vem aí tem mais. Aliás, a sábado agora já vai ter um pouquinho, a gente já fala um pouquinho mais, tá bom? Então, fiquemos todos com a luz, né, Frank? Fiquemos todos com a luz. Safado.